Bem, pessoal, boa noite. A gente hoje está com agora a última aula de Direito de Família, matéria é guarda. Bem, a guarda ela tem duas acepções aí dentro do âmbito do direito de família, dentro da ideia de proteção. Né? Você tem a guarda exercida sob o poder familiar e a guarda exercida fora do âmbito familiar. Bem, a guarda exercida sob o poder familiar a gente já viu quando a gente falou dos efeitos do casamento, do fim do casamento, de dissolução do casamento. Questão de guarda lateral, compartilhada e tudo mais. Essa guarda que a gente vai tratar nessa aula é a guarda exercida fora do âmbito familiar e ela vai estar tratada dentro do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Importante lembrar que vocês, se tiverem uma aula de Direito da Criança e do Adolescente, existe essa matéria como optativa, vocês vão poder aprofundar um pouquinho mais essa temática. De qualquer forma, a gente aborda aqui os principais aspectos, o que é importante para vocês entenderem como é que funciona quando existe uma guarda e fora do âmbito familiar, não aquela guarda que a gente estuda quando do fim do casamento. Bem, o ECA, no artigo 28, diz que a colocação em família substituta pode se dar mediante guarda. Bem, então essa criança, né, o adolescente, vai ser colocado numa família substituta porque a família original se desintegrou e a situação do menor é colocada em risco. A súmula 383 do STJ vai dizer que a competência para processar e julgar essas ações conexas de interesse do menor é o foro do domicílio do detentor de sua guarda. Ou seja, a pessoa que está na guarda do menor acaba sendo determinando o domicílio para se avaliar qual que é o foro competente para se julgar a ação. Esse procedimento vai também estar perante a vara da infância e da juventude, segundo regras de jurisdição voluntária. No artigo 28, parágrafo 1º e 2º, vai dizer que a criança ou adolescente sempre vai ser ouvida, se possível, por uma equipe multidisciplinar interprofissional, né? E vai ser, obviamente, vai ser aferido qual que é o grau de desenvolvimento e compreensão dessa criança. Se for maior de 12 anos, vai ser necessário consentimento colhido em audiência. Isso daí é uma inovação da lei de adoção e faz sentido, porque se o menor com mais de 12 anos tem que consentir com a adoção, o maior de 12 anos também tem que consentir com a guarda. Parágrafo 3º do artigo 28 do ECA todos os artigos que eu vou mencionar aqui são do ECA, tá, pessoal? Então, na apreciação do pedido, levar-se em conta o grau de parentesco, relação de afinidade ou de afetividade, para evitar ou minorar consequências decorrentes da medida. Então, se é possível deixar com um tio, deixar com um avô e tudo mais, é melhor, deixar com um primo distante. Por quê? Porque se aplica o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente e também o princípio da afetividade. Parágrafo 4º vai tratar do caso de irmãos, né? Os grupos de irmãos serão colocados sob adoção, tutela ou guarda da mesma família substituta, ressalvada com provada existência de risco de abuso ou outra situação que justifique a excepcionalidade de situação diversa. E de qualquer forma vai se evitar romper de forma definitiva esses vínculos fraternais. Então, se por acaso for necessário colocar as crianças e adolescentes em lares separados, ainda assim se evita romper os laços dentre esses irmãos. Só se tiver, obviamente, só vai colocar separado esse pessoal se tiver risco comprovado de abuso, por exemplo, caso em que uma família é tão desestruturada que um irmão mais velho abusou de um irmão mais novo. Isso daí, inclusive, acontece, é horrível. E alguma outra situação que justifique a separação. No parágrafo 5º, se fala que, do artigo 28, se fala que essa colocação em família substituta vai ser precedida de uma preparação gradativa e acompanhamento posterior. E também vai ter essa equipe interprofissional de serviço da Justiça da Infância e da Juventude. O Flávio Tartucci até menciona, tem que elogiar essa menção equipe multidisciplinar que vem em boa hora nessa hipercomplexidade dos tempos modernos. Tudo está muito complexo, então não dá para deixar na mão do aplicador do direito sozinho resolver essas questões, mesmo porque a gente no mundo do direito não sabe nada sobre psicologia, essas coisas do gênero. Então é importante ter essa equipe de apoio. O artigo 28, parágrafo 6º, vai tratar das crianças ou adolescentes indígenas ou quilombolas. Então é um caso bem específico, vai tratar até de equipe interdisciplinar, multidisciplinar, interprofissional, que conte com, inclusive, antropólogos. Por quê? Porque daí você vai ter que ver as características daquele grupo social, especificamente. No artigo 29, vai se falar que não se defere colocação em família substituta, pessoa que é incompatível com a natureza da medida, o que é óbvio. O artigo 30 vai também dizer que não se admite transferir criança ou adolescente a terceiros ou entidades governamentais ou não governamentais sem autorização judicial, que também é bastante necessário. E o artigo 31 vai estabelecer que colocar a família em família substituta estrangeira é uma medida excepcional, somente admissível na modalidade de adoção. É importante lembrar isso, porque, ou seja, você colocar uma família substituta estrangeira é só se for para essa criança ser adotada por essa família. Vocês veem que a nossa legislação ela tem esse intuito protetivo do menor, o que desse ponto é totalmente válido, mas também
existe essa coisa de... O ideal é sempre deixar com a família brasileira, né? O artigo 32 do ECA diz que o responsável vai prestar compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo mediante termos autos, seja no caso da guarda, seja no caso de tutela, vocês veem que são institutos que têm semelhanças. E a guarda vai obrigar a prestação de assistência material, moral, educacional à criança e adolescente, conferindo o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais. Então, ele que vai cuidar dessa criança. O detentor dessa guarda passa a ter poder familiar sobre o menor, fazendo como fariam ou deveriam fazer os seus pais. E o artigo 33, parágrafo 1º, vai também estabelecer que a guarda vai se destinar a regular a posse de fato. Que pode ser que o lar foi desestruturado, a criança acaba residindo com os avós e fica por muito tempo com os avós, então se regulariza essa guarda da criança com os avós pela regularização do posse de fato. Ok? Então, pelo parágrafo 1º do artigo 33, a guarda destina-se a regularizar a posse de fato, podendo ser deferida de forma liminar ou incidental nos procedimentos de tutela e adoção, exceto na adoção por estrangeiros. Certo? Já tem posse de fato, então, nesse caso, e a guarda só vai regularizar uma situação que já existe. A guarda também pode ser uma alternativa à tutela e à adoção. Pelo artigo 33, parágrafo 2º, excepcionalmente pode-se deferir uma guarda fora da tutela e da adoção para atender a situações específicas ou suprir a uma falta eventual dos pais ou do responsável. E, com isso, essa pessoa vai ter o direito de representação para a prática de atos determinados. A Maria Berenice Dias, ela aponta o fato de que muitas vezes a guarda se torna definitiva, embora ela sirva para atender a situações emergenciais. Porque o menor é dependente e não herdeiro do guardião. Isso também é uma questão interessante, né? Não é porque a pessoa tem a guarda de uma criança que, se essa pessoa morrer, a criança vira herdeira. Não. O menor é dependente, porque tem até de imposto de renda, mas não vai ser herdeiro. O parágrafo 3º do artigo 33 fala inclusive isso, né? A guarda confere à criança ou adolescente condição de dependente para fins de direito, inclusive previdenciários. O artigo 33, parágrafo 4 também fala que quando a medida for aplicada em preparação para adoção, o deferimento dessa guarda ao adolescente a terceiros não impede o exercício do direito de visita pelos pais. Então você pode ter a guarda, enquanto não tem adoção, os pais ainda podem exercer direito de visita. É interessante esse dispositivo, né? E também não impede o dever de prestar alimentos, porque como a guarda visa a proteção da dignidade humana, se os pais têm condições de prestar alimentos para a criança ou adolescente, os pais devem fazê-lo. O poder público vai estimular, por meio de incentivo fiscal, pelo artigo 34, o acolhimento sob a forma de guarda. É a ideia de colocar num lar substituto, né? Guarda especial para adolescentes de difícil colocação, que são excluídos da adoção e da tutela. E a inclusão da criança é tida como preferencial. A gente vê isso pelos parágrafos 1º e 2º do artigo 34. Por fim, no artigo 35 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a guarda pode ser revogada a qualquer tempo, mediante ato judicial fundamentado e sempre, como é o caso de tudo que envolve menor, né, ouvido o Ministério Público. O parâmetro sempre vai ser pelo princípio de proteção integral e melhor interesse do menor. E a jurisprudência vem apontando que essa decisão quanto à guarda não faz coisa de julgado material, o que é também totalmente lógico, né? Porque como uma situação que tem que ser aferida no momento, se por acaso aquela guarda não se mostrar uma melhor decisão, sempre se pode mudar de ideia no interesse da criança ou do adolescente. Bem, pessoal, com isso a gente encerrou a matéria do semestre, encerramos o Direito de Família, foi uma longa jornada, né? Um monte de vídeo, não sei quantas horas, eu tenho que contabilizar isso, até ter essa curiosidade. Espero que vocês estejam vendo esses vídeos, estudando. Dúvidas no Google Classroom. Foi difícil, mas a gente conseguiu. E até o próximo semestre, se tudo der certo, quem sabe em algum momento do segundo semestre a gente volta a ter o nosso ensino presencial. Muitas saudades de vocês, espero que vocês se cuidem e até o próximo semestre. Abraço.